Olá, Tita. Olá, Fábio. Bom dia. Boa tarde. É verdade. És a segunda que apanhamos aqui neste vídeo. Nestes vídeos que nós estamos aqui a fazer. Como explicámos no primeiro, vou voltar a explicar. Estes vídeos têm apenas um único intuito, que é dar a conhecer àqueles que nos abordam, àqueles que até nos visitam, até mesmo uns aos outros, que estamos às vezes ou na oração, ou que estamos às vezes na catequese, ou que estamos envolvidos em algum trabalho, que há certas coisas que os outros pensam que nós não sabemos, não conhecemos certos pormenores da história. Então é uma conversa onde, com simplicidade e com franqueza, vamos dizendo aquilo que cada um de nós pensa de uma série de temas que quem guia, de facto, estas conversas é o entrevistado. Eu só pego nas palavras que vocês me vão dando e vou ajudando a desenvolver, a fazer uma história, uma narrativa. Então, nós estamos nesta missão da Barra Cheia. Eu sou o Fábio e aqui ao meu lado, quem é que tem? A Tita. Conhecida pela Tita, que é... Teresa. Sim, senhora. A Teresa. Ó, Teresa, até que diz-me lá, que idade é que tu tens? Eu tenho 60 anos. Não parece. Assim, visto ao perto, parece ter menos. Mas convivendo com ela de perto, a gente certamente fica confuso porque não sabe que idade é que ela tem. Teresa, Tita, que é como a gente a trata de forma carinhosa entre os amigos, é Tita. Ó Tita, diz-nos lá, de onde é que tu vens? De onde é que eu venho? De onde é que, sim, de onde é que tu moras? Moro no Val da Amoreira. Moras de Valdamoreira. E pertences a que paróquia? Pertenço à paróquia da Baixa da Banha. Mas não é lá que celebras. Não é lá que celebro na paróquia de Santo André, Quinta da Lomba. Ok, sim senhora. E na paróquia de Santo André, na Quinta da Lomba, já lá vamos. Antes dizes, és casada? Não, sou solteira. És solteira. Tens filhos? Não, Também não tens filhos. Muito bem. Então a Tita é uma solteirona, diga-se de passagem. Se houver algum rapaz interessante, no máximo até 40 anos, estamos dispostos a cedê-la. Estamos dispostos. Com algumas recomendações, mas o resto a gente se dia. Muito bem. Tita, então diz uma coisa, o que é que tu fazes da vida profissional? Eu sou educadora de infância. E trabalhas, e estás a trabalhar no ativo? Estou a trabalhar dentro de algumas condicionantes, mas sim, estou a trabalhar ainda não estou reformada. E onde é que trabalhas? Trabalho no Val da Amoreira, que é mesmo ao pé da minha casa, Numa escola? numa escola, primeiro Ok. ciclo. Uma escola Que tem pública? também jardim de infância, sim, numa escola pública. Ok, sim senhora. Tita, e diz-nos lá, tu vives no Val da Moreira, pertences à paróquia da Baixa da Banheira, celebras na paróquia de Santo André e estás a fazer uma missão na paróquia de Alhos Vedros, na comunidade da Barra Cheia. Exatamente, era igual que nos primeiros tempos da igreja, andava-se para trás e para a frente, para trás e para a frente. É uma itinerância. É uma itinerância. É literalmente, como é que é possível? Tão perto, o nosso primeiro bispo de Setúbal, Dom Manuel, dizia que Setúbal é uma terra de missão. E eu acho que não se enganam, pois não? Não se enganam. E diz uma coisa, tu em Santo André o que é que fazes? Olha, eu faço parte de uma comunidade médica comunal e é assim um caminho numa comunidade. Sim. Ou seja, o que é uma comunidade médica comunal? Olha, é uma comunidade, enfim, um caminho de iniciação cristã que vai buscar, digamos assim, aquilo que é a forma de viver, de celebrar, mais semelhante à igreja primitiva. É uma forma de estar na igreja em que nós descobrimos o que é que significa. Se caminharmos, claro, se caminharmos, descobrimos o que é que significa ser batizado. E porque o batismo, eu, por exemplo, fui batizada em Madeira, não é? Portanto, nem sei, não me lembro, não tenho noção do que é, e portanto é preciso, digamos que, antes as pessoas faziam uma preparação para o batismo, antes de serem batizadas. No meu tempo, não é? Nós fomos
batizados sem preparação. E é como se fizéssemos essa preparação depois. Mas isto são coisas técnicas. Para mim foi uma forma de Deus dar a conhecer. No caminho catecumenal. Sim, eu entrei na igreja pelo caminho. Eu não fui criada, nem educada na igreja, não é? Embora... E era jovem já ou já eras assim adulta? Não, era, sei lá, jovem adulta, digamos assim, já foi há muitos anos, e o caminho já há muitos anos, mas sou como um povo no deserto. Anda às voltas e pronto. Tem sido assim. Eles andaram há 40 anos. Sim, e eu também. Os vistos queres alcançar É, mesmo. verdade. Levar isso à letra. É. À letra, andar às voltas. E tens muito Maasai Meribá? Tem. Tens Maasai Meribá. Mas também has de ter maná, não? Cair do céu. Sim, claro que sim. E águas amargas também tens? Tenho isso tudo, não é? Embora o tempo da amargura, digamos assim, é um tempo que é já antigo. Porque eu, a partir de uma determinada altura, a minha vida mudou. E eu penso que mudou para sempre. É a experiência que eu tenho. Mudou para sempre, quando se experimenta. O que é isso de que a tua vida mudou? O que é que levou a tua vida a mudar? Explica-nos lá. Olha, eu posso dizer que eu fui sempre uma pessoa muito infeliz. Muito infeliz, muito complicada, muito cheia de manias, de paranoias, de ídolos, de coisas que ocupavam para mim o lugar de Deus, mas que não satisfaziam, não é? Porque as coisas prendem-nos em vez de nos darem liberdade. Eu, durante muitos anos, vivi profundamente infeliz com estes ídolos, esperando das coisas, das pessoas, de muita coisa, aquilo que não vem delas, pronto, que só pode vir de Deus. E isso era terrível, não é? Eu fiquei doente, sei lá. Vivia de uma maneira. Vivia da escuridão, de facto. E Deus viu e desceu para ter comigo. Eu nem sei. Mas tu pediste-lhe? Eu acho que desejei, mas nem sabia pedir, não é? Uma pessoa não. A gente sem saber. Eu desejava e eu via algumas pessoas, com fé, por exemplo, e dizia, epá, aquilo deve ser uma maravilha. Portanto, dentro do meu coração eu desejava a Deus, não é? E Deus Deus tinha isto pensado, suponho eu, desde sempre para mim. E eu, a uma determinada altura, eu vivi o que tinha que viver. Portanto, eu vivi tempos de sofrimento porque tinha que viver, eu tinha que experimentar. Não é possível querer a luz sem se viver a escuridão. Não é? Porque se não se vive a escuridão, a gente pode achar piada à luz, mas rapidamente chega novamente à escuridão. Então, eu penso que tem que se viver, pelo menos comigo é assim, tem que se viver a escuridão a sério, tem que se viver a cegueira a sério. Tu viveste isso? Sim, vivi e tenho, portanto, para mim, na altura eu não tinha a percepção. Nós vivemos num mundo onde está tudo um pouco cego, portanto, se não vemos alguém que veja, a gente não tem noção que está cega. Não é? Portanto, é preciso ver alguém que está a ver para se perceber, espera aí, há outra forma, há outras formas, há outra luz, não é? Portanto, eu na altura não, eu acho que nem tinha consciência, portanto, eu vivia dependente de tudo, olha, do trabalho, dos afetos, do dinheiro, das coisas. Eu achava que aí estava a minha vida, não é? Mas experimentava que não, porque realmente, olha, as pessoas fazem, o dinheiro desaparece, os bens, as coisas, tudo é vaidade. vão-se, não têm qualquer, e mesmo que não desapareçam, não nos dão aquilo que é preciso. Sim. Não é? Portanto, eu tinha essa noção, tinha essa experiência, não tinha essa noção, mas tinha essa experiência. Não é? Vivia com essa insatisfação, que não sabia sequer pôr em palavras, mas que me deixava doente. Eu posso dar um exemplo. Por exemplo, para mim era fundamental
ser aceite, não é? Porque eu, digamos que era, o afeto dos outros era fundamental, não é? E, portanto, para mim era fundamental ser aceito. E uma forma que eu tinha de ser aceito era no trabalho. Eu era uma boa educadora. Não é? E ao ser uma boa educadora, eu achava que por aí vivia a vida. Então trabalhava feita maluca. Trabalhei tanto que fiquei doente. E não me sentia livre. Sentia a obrigação que eu impunha a mim própria de trabalhar bem não me deixava feliz. Portanto, eu achava que era por ali que vinha a felicidade, mas experimentava que não. A mesma coisa com os afetos. Eu esperava das outras pessoas que fossem meus amigos, mas, na verdade, eu... Estavas tu? Estava a dizer que o afeto, por exemplo, das pessoas, para mim era fundamental. Eu achava que era aí, ia buscar a alegria, a felicidade, mas não. Também não é verdade. Porque realmente o que eu experimentava era muitas vezes a rejeição, não é? Porque os outros não nos dão, os outros desiludem-nos, não é? É próprio, é assim mesmo. E de facto, e isso para mim hoje é viver na escuridão, viver dependente, achando que a felicidade está numa coisa que não está. É mentira, portanto, isso é tudo mentira. A felicidade não está nem nos outros, nem nas coisas, nem no dinheiro, não está. E a partir de uma determinada altura, Deus veio, a minha vida veio, é uma coisa até um pouco estranha, porque, como eu já disse, eu entrei no caminho através de uma comunidade e eu nem sei explicar como é que aquilo aconteceu, porque o facto é que eu não estava na igreja e um dia fui à missa. Fui à missa e recebi um anúncio. Estavam lá umas pessoas que disseram que... Isso há muitos anos? Foi há muitos anos. Que disseram que Deus existia, não é? E que havia qualquer coisa. E eu, quando nós... Por isso o sofrimento às vezes é tão importante. Quando nós não temos vida, nem precisamos de acreditar. Porque eu não acredito em... Basta a mera hipótese. Basta. Sim, a promessa. Sim, a promessa, precisamente. Certo. Portanto, eu disse... Quer dizer, eu nem disse, eu nem pensei, eu fui. Porque aquilo que eu tinha era pouco, era tão miserável. Era um coração cansado. Exatamente. E, portanto, fui por aí. E o Senhor foi-se manifestando. Foi amando. Eu o que sinto é uma enorme vivência do amor de Deus. Portanto, aquilo que eu nunca encontrei em coisa nenhuma, nem em pessoa nenhuma, nem em nada, encontrei, por exemplo, na oração, na palavra, e eu nem sei explicar, porque eu não podia ser uma pessoa alegre, por exemplo, não era possível. Com a minha vida, com o meu passado, com a minha história, com tudo o que me aconteceu, com tudo. Mas isso tu experimentaste logo no início? Não, ou foi... não experimentei. Isso eu experimentei com a oração. Ok. Eu experimentei, mas não havia luz. Sim. Portanto, uma coisa é o que se experimenta, outra coisa é ter noção de que aquilo é o que está nas Escrituras. E por isso é verdade. O que é oração? Olha, oração é um caminho de intimidade com Deus. No início, para mim, foi um hábito, foi uma coisa que se fazia, que eu fazia automaticamente, rezava automaticamente, por obediência, mais uma vez, por não ter alternativa, porque, quer dizer, a realidade é que eu não tenho mais nada, não é? Portanto, então, no início, era, assim, obediência, era fazer como faz a igreja, não é? Fazer, às vezes, completamente desmotivada, sem vontade, não é? Mas fazendo e esperando. E a pouco, houve um dia em que eu estava muito em baixo, sentia muito
triste, muito infeliz e falei a Jesus, disse, olha, já não tenho mais nada, portanto, agora és tu. E eu percebi, tive uma luz que não, aquilo não é humano, não é possível, não é? É uma coisa transcendente, é uma coisa de ligação com Jesus, não é? Com Deus. E nesse dia, nessa altura, a minha vida até hoje mudou completamente. Portanto, eu penso que isso há de ser para sempre. Eu tenho esta convicção. Porque, efetivamente, a minha história não mudou, a minha realidade, o meu dia-a-dia não mudou, não houve nada que mudasse, mas a minha alegria interior, a minha paz, a minha ligação, a minha confiança em Jesus, não é? E a minha relação com Ele mudou completamente. Não por mim, não é? Não pela minha ação, mas porque Ele se mostrou, não é? Eu tenho muito tenho muito para mim a palavra do cego de Jericó, que sabe que não via, passou a ver, mas nem sabe explicar porquê. Sim. Eu é tal e qual, também não sei bem explicar. Nem sabia dizer quem era o homem. Olha, foi um Jesus de Nazaré, nem sei quem ele é. Eu também não sei muito bem, efetivamente, não sei. Eu não percebo quase nada sobre a igreja, sobre a fé. Não percebo, porque não fui educada, não entendo nada, não é? Mas tenho uma experiência de Deus, isso eu não tenho dúvidas. E como é que chegaste a perceber a oração? Conseguiste sozinha? Explicaram, te ensinaram? Não consegui. Consegui com outras pessoas, não é? Percebi que tinha que criar um momento para fazer. Foi muito interessante porque foi precisamente nesta coisa da pandemia, que para muitas pessoas é terrível a pandemia, para mim foi a bendita pandemia, porque foi. Eu deixei de ir à escola e, como não ia à escola, passei a ir rezar, diariamente. E rezavas lá na igreja? Rezava. Rezava aqui onde nós estamos. Isto é como uma cabana de pastor sem lugar. E eu rezava, às vezes contigo, outras vezes com a tua família, outras vezes também com outras pessoas. Portanto, nessa altura, o Senhor providenciou esta experiência, não é? E depois, quando tive que ir para casa, eu percebi que tinha que criar um momento, uma rotina, um lugar, e que é engraçado porque eu, mesmo a oração, eu primeiro rezava para não me perder, né? Rezava porque eu um bocadinho com medo ainda assim não me perder, não quero perder isto, e portanto o melhor é eu rezar sempre, com medo de Jesus, não é? Mas agora não. Com o tempo a oração neste momento é agradável. E é como os esposos quando estão. Sim. Portanto, já não é medo. Eu sei que não me acontece nada. Mas há Há um desejo. Há um desejo de estar ali, de começar o dia nesta intimidade, nesta conversa, neste momento de oração, não é? E que de facto a oração tem trazido muita paz, muita alegria, muita tranquilidade, muita confiança e muita palavra, não é? Porque a palavra de Deus é uma coisa extraordinária. É importante rezar a palavra? É muito importante, sim. E é fácil? Agora mas não é fácil, não é? Mas quer dizer, não é fácil, mas o resto ainda é mais difícil. O que é que tu recomendarias a quem nos ouve? Olha, o que eu recomendaria era que as pessoas. Aconteceu qualquer coisa ali. Era que as pessoas, quando sentem que o Senhor lhes fala, que procurem escutar. Basicamente, porque eu não posso dizer às pessoas façam isto ou façam aquilo, porque eu tenho a percepção que nós fazemos as coisas no momento oportuno. Sim. E se não fecharmos o ouvido,
se não esquecermos esta voz, que às vezes a gente nem a reconhece, mas ela existe, Deus que nos fala, se reconhecermos e se confiarmos nem que seja um bocadinho, ou se formos por aí, chegamos lá, chegamos àquilo que Deus quer. Sim. Porque, na realidade, a gente primeiro não come sempre igual, não come sempre o mesmo tipo de alimento, não é? Sim. E, portanto, eu não posso estar a dizer do meu tempo para os outros. Sim. Depende do tempo em questão. Ok. Então, e diz-me uma coisa, Tita, e tu na paróquia de Santo André, tu estás no caminho nas comunidades vacatecumenais, e o que é que fazes lá mais? Onde é que lá estás mais inserida? É mais nada. Ok. Então, e diz-me uma coisa, foi de lá nas comunidades vacatecumenais que te convidaram para vir para a missão? Não foi nas comunidades, foi nas catequeses. Eu também estou lá nas catequeses de adultos. Então também estás na catequese adultos. Pois é, não me lembrávamos. Lá vou só mesmo receber. Foi lá. Foi lá que te Mas convidaram. sim, mas a missão é mais uma coisa. E como é que foi o convite? Olha, eu sei muito bem, a gente chega a uma altura, não se eu convidei, a gente vai, não é? Pronto. É verdade, uma pessoa que, a partir de uma determinada altura, pelo menos comigo é assim, não é? O Senhor, a questão é perceber que isto vem de Deus, não é? E quando se percebe que isto vem de Deus, uma pessoa vai, não é? Vai, diz que sim, pronto. E neste caso... Mas diz lá quem está a ouvir. Foi numa missa? Foi numa celebração? Não, foi numa catequese? Sim, foi numa catequese. Tu lembras-te como é que foi o convite? Hum? Tu lembras-te do que é que tu nos disseste? Sim, eu lembro-me. Houve uma coisa que me deixou contente, que foi não ser uma coisa de dizer, mas ser uma coisa de estar. Porque eu tenho a percepção que Deus é uma vida, não é? Que Jesus Cristo é uma vida que se vive. E como qualquer vida que se vive, mais do que contá-la, embora contá-la seja importante, não é? Mas mais do que contá-la é vivê-la, e é vivê-la para que os outros vejam. A gente não vive primeiro, vive sempre. Portanto, a missão é uma manifestação de Deus para mim primeiro, não é? É uma experiência de Deus primeiro. E aquilo que me foi dito, e pelo menos foi que eu escutei, foi: vamos viver Deus naquele lugar e os outros vão viver. Porque naquele lugar não há culto, não há. Portanto, as pessoas estão afastadas, digamos assim. Eu não sei se estão afastadas de Deus, porque eu vejo que em muitos sítios onde supostamente se está próximo de Deus, se está ainda mais afastados. Mas estão afastadas do culto, enfim. São religiosas? Pois. Algum misticismo, alguma coisa assim estranha? Sim, e quer dizer, depois haverá assim, e as pessoas estão zangadas com Deus, estão zangadas com a Igreja. Elas já disseram isso? Algumas sim. Já? Mas é visível, não é? É visível. É visível. Certo. E é compreensível, não é? É compreensível. Porque o Deus que muitas vezes é mostrado às pessoas, suponho eu, é um Deus que não nos serve. E quando a gente tira Deus, quer dizer, não há mais nada, não é? É terrível. Às vezes dá a sensação que tiramos de é uma prisão para pôr noutra. Sim. E uma coisa é tu não conheceres, tu conheces só, como eu, que me lembro disso, tu conheces só aquilo. Mas também não te dizem, não te falam de Deus, tu não ouviste falar de um Deus estranho. O problema é quando se apresenta, acho eu, um Deus que não nos agrada, a gente depois já não olha para ele. Sim. Ainda que ele venha diferente. Construímos uma caricatura, Sim. uma imagem distorcida de Deus, um ídolo, na realidade. Sim. Um ídolo que nem é Jesus Cristo, nem é Deus, não tem nada a ver com Deus. E pessoas que têm uma vida sofrida, que têm uma vida
dificilmente se encantam com um Deus assim, não é? Porque sentem-se distantes, é um Deus que elas nunca, porque o que lhes é dito é que elas têm que alcançar Deus. Não é? E não é? Bem, havia de ser. Olha, eu alcançar a Deus. Não somos nós que alcançamos Deus? Não, claro. Então como é que é? É Deus que nos alcança, é Deus que desce. Olha, alcançar Deus. Eu nunca lá chegava. Nunca lá E chegava. como é que Deus nos alcança? Olha para nós, Jesus. Eu não vou lá isto. E vem. Não se sabe bem. Deus vem. Vem na história. Vem, quer dizer, veio desde sempre. Uma pessoa é que não sabe. Que é Deus. É preciso que isso seja revelado, não é? Revelar, não é? Revelar alguma coisa. Sim. Promessa, revelação. E diz-me uma coisa, ó Tita, e quando fizeram o convite para a missão, não é? Entre aquilo que fizeram de convite e aquilo que hoje tu vês da missão, é a mesma coisa que tu idealizastes ou é completamente Não, diferente? é assim, há coisas que são. Eu idealizei aquilo que eu gostava mais. Portanto, eu ouvi. O que é que tu gostavas mais? Era de rezar e de estar ali só estar. Porque eu gosto mesmo é disso. Eu gosto de estar assim a rezar e estar só. Estar ali com as pessoas, conhecê-las. Estar aonde com as pessoas? Onde estiver, não é? Naquele caso, nós temos um espaço físico, mas é diferente do sítio onde se está. E achas que o facto de estar com as pessoas assim, por exemplo, nós estamos agora assim à mesa a conversar sobre Deus, onde Ele é o arranjo de flores, Ele é a beleza, Ele é o alimento, Ele é a fragrância, Ele é o perfume, Ele toma centro da conversa aqui, isso é fazer missão? Sim. Sim. Aliás, eu diria, para mim é a coisa mais importante. Na missão não é a nossa ação, porque isso é importante. Vale muito a nossa ação. É um reflexo, a nossa ação é uma consequência Sim. é uma consequência da manifestação de Deus que se manifesta na oração, nas conversas, Como é que começa a missão? Como é que começa? Sim. Quando tu lá estás. É importante? Com a oração, sim, é fundamental. É o mais, para mim é o mais importante, mas isso está na missão, na minha vida, pronto. Não me parece sequer que a gente estivesse por aqui ainda. Não é? É cola. Sim. A oração é aquilo. É assim, tu se não rezas, portanto, fazes as coisas separado de Deus. Quando se toma conta do que é a oração, tornamos embriagados por ela. Sim. Uns viciados naquilo. Sim. Porque a oração, a oração é um produto da bondade de Deus, de uma bondade enorme. Sim. Deus quer uma coisa, não é? Como é que Deus se faz tão pequenino que vem ao pé de nós falar connosco? Quer dizer, é uma coisa, não é? E isto é uma coisa tão grande, porque Deus não é uma coisa qualquer, não é? Não é? Não, O que é Deus Deus? não é uma coisa qualquer. Deus é o destino, é o supremo, o amor é o infinito, é a razão de tudo, não é? Suponho eu. É a extrema bondade, é a alegria, é a paz, é a vida. É tudo. O que é que tu na missão, duas coisas que tu na missão tenhas visto que mais te tenha marcado? Duas coisas concretas. Olha, eu vi isto e isto marcou-me profundamente. Olha, há uma coisa muito recente que me marcou, que foi o início das catequeses. E ver chegar pessoas muito semelhantes à forma como eu cheguei à igreja. De fora. Isso para mim é muito... Quer dizer, porque eu nem percebo como é que isto acontece. Quer dizer, uma pessoa olha, por exemplo, para uma paróquia assim, não é? E aquilo não é assim. Não vêm assim pessoas de fora para virem a uma trabalheira.
é preciso, sei lá, fazer isto e aquilo, emissão da rua. E não... Eu acho que a gente basicamente reza, Basicamente. não é? E de facto isto acontece. Sim. É uma Uma das promessa. coisas, sim. E outra das coisas, que nem é bem uma coisa, mas é assim. Ver pessoas sem qualquer. Como é que eu vou dizer? Sem qualquer. Portanto, são pessoas que não têm cursos, que não sabem teologia, que não sei o quê, que já estão velhas, uma dói a perna, outra dói o joelho, outra está torta, outra não sei o quê. Como é que pessoas sem, digamos assim, entre aspas, capacidades humanas, Sim. se unem e se mantêm, não é? Numa experiência destas, com generosidade. É uma coisa que não é muito comum, tu não vês isto. E a gente pensa assim, mas estas pessoas têm algum interesse? Não tem. Não têm, não têm. Porque efetivamente nós não colhemos, Nada. nós escolhemos o mais importante. Sim. Não é? Mas em coisas não se colhe nada, não é? E eu vejo as pessoas sem. E depois não é só isso. Eu vejo pessoas que nem sabem dizer a fazer. E pessoas a fazer que nem estão na igreja, que é uma coisa. Não é? Portanto. E vejo o resto, por exemplo, numa paróquia, como é que as coisas acontecem. Faz-me uma confusão. Porque é realmente muito diferente. Não tem nada a ver. E são as duas coisas que mais me tocam na missão, nesta experiência, não é? Perceber. E perceber que Deus atua com gente simples e que nem são padres, nem são freiras. Deus atua, leva a sua palavra. Com os batizados. Com os batizados. Com os seus filhos. Sim, com os seus filhos. Olha, e diz-me uma coisa. Qual é a palavra que tu mais ouves na missão? O que é que não pode faltar na missão? O que é indispensável para que ela continue? O que é que mais vos é dito? É permanecer, rezar. Permanecer. Porquê permanecer? Porque permanecer. Porque permanecer é esperar, não é? É esperar a manifestação de Deus. Sem permanecer, a gente perde-se. Não permanecer é dar valor a coisas que não têm tanto valor. É fazer a vontade da carne, digamos assim, muitas vezes, não é? E tu vês, e diz-me lá, conta-me lá a mim e quem está a ouvir, que não estamos a ver o que tu estás a ver, e aquilo que estás a experimentar, quando falas que permanecer é isso, sempre que permaneces, estás a ver alguma coisa, ou às vezes parece que não estás a ver absolutamente nada, que é um fiasco autêntico. Às vezes é, naquele momento é, mas há uma experiência de Deus, que Deus atua num tempo oportuno, não atua quando nós achamos que é para ser. E o que é que isso produz em ti, quando tu vês que não está, que aquilo parece que é um negócio falhado? Ai, fico que nem posso, dá-me uma raiva que nem posso, mas depois eu fico revoltada, eu tenho dificuldade, eu sou muito perfeitinho, sou muito orgulhosa, muito coisa, então acho, na maior parte das vezes, que tem que ser quando eu quero, como eu quero e como eu penso, e no momento em que eu penso e tal. Mas o Senhor é que sabe de facto. E portanto as coisas não acontecem comigo, porque seria uma tragédia, não é? Acontecerem como elas pensam. Deus é que sabe e faz as coisas a seu tempo e faz as coisas de maneira perfeita. Mas o Senhor faz uma coisa fundamental, que é manifesta-se, aparece. Ainda que às vezes pareça escondido, aparece. E aparece muitas vezes. E isso é que faz permanecer. Às vezes não se está a ver Deus. Às vezes dizemos isto não está a correr bem. Mas o Senhor, o facto é que está lá. E depois aparece e diz, olha... Mas só sabemos, só sabem isso porque permanecem. Sim. Se não permanecem, Se não sabe. permanecer, uma pessoa Não vai-se sabe. embora primeiro. O primeiro momento é que as coisas não correm como nós as sonhamos. Quando as águas são amargas. Sim, sim. E há muita água amarga. E diz-me uma coisa.
Vocês lá nessa missão que estão a fazer, têm algum plano que seja que guie isso que estão a fazer? Algum projeto, algum plano, alguma coisa? Nós não, mas Deus tem. É assim, nós temos. Um fio condutor, alguma coisa? A gente lê muita palavra. Eu leio como é que se fazia no tempo dos Atos dos Apóstolos. Eu acho que o fio é esse. Uhum. O fio é esse, é viver como vivi, viver como filhos de Deus. Eu andei lá pelo meio das pessoas da missão e ouvi umas poucas vezes a história dos pés. Explica-me lá o que é que isso quer dizer. Ninguém me soube explicar assim muito bem que é esta história dos pés. Dos pés. Que o plano estava nos pés. Nos pés de Cristo. É. Não sei, eu Os ouvi. pés. Eu também não sei lá muito bem o que é isto, mas eu acho. Os pés é assim. Eu não sei bem, os pés. Estar aos pés, eu lembro-me da passagem de algumas passagens das Escrituras, nomeadamente a pecadora, não é? Que Sim. fica aos pés de Jesus Cristo, que fica ali, que vai ao mais baixo, não é? Ao mais baixo, aquilo que está lá mais baixo, e que adora esses pés, que beija, que perfuma, que não sei o quê. Eu imagino, por exemplo, que na palavra de Marta e Maria tenha acontecido uma coisa semelhante também para dar estar aos pés é estar íntimo. Uhum. Eu penso que a gente põe-se aos pés de quem, a gente não se ia pôr aos pés de qualquer pessoa, não é? Sim. Portanto, estar aos pés de Jesus é estar numa atitude de adoração, não é? No sentido. Eu nem sei muito bem o que é adoração. Eu pensava que era uma coisa, mas eu agora acho que é outra. Então o que é que tu achas que é agora? Eu achava que a adoração era assim uma coisa tipo. A malta ficava assim mais ou menos com os santos e adorava, não é? Pronto. Eu acho que hoje não é. Adorar é estar ao pé. Adorar, ao fim e ao cabo, é estar ao pé de Jesus. Jesus o que mais quer é que a gente esteja ao pé dele. Portanto, a melhor forma de o adorar, acho que é essa, é estar ali com ele, estar aos seus pés. Os pés também é uma coisa que não se vê assim muito, não é? É uma coisa assim lá de baixo. Sim. Que eu suponho que também seja assim. Estar aos pés de Jesus é não aparecer muito, não dar muito nas vistas, é estar ali. Eu suponho que a missão tenha também isto, não é? Tenha também esta. A missão é para dentro ou é para fora? A missão é para dentro, para poder ser para fora. Não tem. É para trazer ou para levar? É para trazer gente ou para levar alguém? É para levar Jesus. É para levar Jesus, porque não me parece que as pessoas tenham que vir para conhecerem Jesus. Mas se virem Jesus, ver Jesus é uma experiência de salvação. Sim. Por si. Por si. Se virem Jesus, alguns estarão salvos só por aí. Só por ver. Só por ver Jesus no outro. Eu penso que é assim. Francisco de Assis, um grande santo da Igreja, dizia ao irmão Leão: olha, quando fores pregar, se for preciso, diz uma palavra. Se for preciso, o que ele recomendava é que a tua vida seja Evangelho. Às vezes dá a sensação de que, na realidade, o único Evangelho que alguém pode ler na vida pode ser a tua vida.
Pode não haver mais nenhum evangelho que ela vá ler. Pode nunca ler nem Lucas, nem Marcos, nem João, nem Mateus, mas pode ler o Evangelho de Jesus Cristo segundo Tita. Pronto. Não leu mais nenhum. Ela não conhece. E quando chegar ao dia que tenha que render-se, fechar as cortinas da vida e render a história ao Redentor, quando o Senhor lhe abrir o livro da vida, ela um dia ouviu falar dele. Por aqui, Por ti. por aqui. Só. Faz lembrar Eleazar, o empregado de Abraão, quando manda buscar a esposa para Isaac. Que ela, quando Eleazar fala a Rebeca, ela fala tão bem de Isaac, quando assim que ela viu Isaac, já vinha apaixonada, sem o ter visto. O que ouviu falar dele era tão apaixonante que ela já estava apaixonada. Quer dizer, Mas eu acho que isso acontece muitas vezes na vida. na vida, não é? Há pessoas que ficam tocadas por verem, por exemplo, por verem a alegria nos Sim. outros, por verem a serenidade, a paz. Sobretudo quando tu és exatamente o contrário, Sim. não é? Quando tu és exatamente o contrário, que é o meu caso, eu sou exatamente o contrário disto que estou a dizer, por natureza, por feitio, por educação, por uma série de coisas, sou exatamente o contrário daquilo que é Deus, não é? E, portanto, e daquilo que Deus provoca. E há, de facto, uma diferença muito grande, que é visível, pode ser visível, não é? E isso, às vezes, pelo menos intriga as pessoas. Eu lembro-me de desejar, mas de uma maneira que eu, assim meio tonta, desejar ter fé. Era a coisa que eu mais queria na vida. Porque eu vi pessoas com fé. Então, como tinha visto, eu nem sabia bem o que isso era, não é? Nem sabia bem o que era. Mas como tinha visto essa alegria, essa paz, essa confiança, aquela Conhecia coisa... do efeito. Sim. Eu dizia, eu também quero. Isto é que era. E eu lembro-me de dizer assim, oh meu Deus, se Deus me desse a escolher, olha, queres o Totoluto ou queres a fé? Eu escolhi a fé. E lembro-me de pensar muito, eu nem pedia a fé, porque eu nem sabia, mas pensava realmente. E pensava e penso. Agora então é que não tenho nem dúvidas. Não há dúvida. A maior riqueza que eu tenho eu nem sei se é fé, vai ser, eu não sei dizer muito bem. Mas é esta, é viver o amor de Deus. Não é? Nem há nada que se assimile, não há. Só podia ser, sei lá, ter tudo e um par de botas. Não tem, nem tem comparação. Olha, e diz-me uma coisa, Tita. Se hoje, sendo que tu viveste até agora na missão que vai fazer 3 meses, fosse apenas um déjà vu que tivesses tido, ou seja, uma antecipação de algo, uma visão, e te convidassem, tu aceitarias? Ou não aceitarias? Aceitaria, claro. Na mesma, exatamente, na mesma. Aliás, se calhar até mais confiante, porque na realidade, nestes 3 meses, foi possível ver, sem dúvida nenhuma, a mão de Deus nesta história, nisto que Deus faz connosco, não é? Portanto, é possível ver. Porque há coisas que não se entendem, não é? Há coisas que acontecem. É engraçado, isto de Deus é muito interessante, porque até o lembrar o que o Senhor faz, lembrar-te do que o Senhor faz, não é uma coisa só de memória. Não. É mais, é uma coisa de decisão. Portanto, é preciso lembrar. Porque senão esquece. Uhum. E uma coisa que é muito evidente, pode tornar-se numa memória que se vai. Que se passou, sim. Portanto, e de facto, olhando para estes 3 meses, há coisas que acontecem que eu faço questão de lembrar, de manter na memória. Porque foram, de facto, sinal de Deus. Uhum. Ok.
Tens um minuto, tinhas um minuto para mostrar a alguém, contar a alguém, ou convidar alguém para a missão. Como é que usarias? Um minuto. Então eu diria à pessoa que se a pessoa sente, vive, experimenta que na sua vida lhe falta alguma coisa, que não tem sentido, que não compreende a sua história, deve aproveitar. Porque eu acredito que isto, a pessoa está, se me estiver a ouvir, não está a ouvir por acaso, acredito profundamente nisto. Então a pessoa deve aproveitar este tempo, este momento, para não dizer que não. E vir, ver. Tal e qual como eu um dia fiz, fui ver, sem saber muito bem e até sem acreditar muito naquilo. Mas se as pessoas tiverem necessidade de ver a Deus, pois isto provavelmente não será por acaso, não é? Então venham, porque pode experimentar Deus muda a vida, dá sentido a tudo, mesmo aquilo que parece um disparate, que parece terrível, que parece um sofrimento, que parece não sei o quê, ganha sentido, percebe-se porque é que existe. Não sei se isto foi menos que minuto, mas eu também não tenho assim nada para dizer. Queres dizer alguma citação que descrevesse este momento? Qual momento? Este agora Da missão? Alguma citação da Escritura que dissesse, olha, acho que se enquadra aqui nisto. Eu não sou capaz, que eu não tenho a escritura de memória, eu sou muito memoriada. Isso não sei. Não sei, mas não sei. Olha, eu acho que aqui tem a ver, há de ter a ver com quando o povo vai ao deserto, não é? Recebe o maná, experimenta Deus no deserto. E depois também, não sei, eu acho que tudo que na Escritura fala de um caminho, não é? De um caminho, não é só a missão, em mim é a minha vida, não é? A missão é uma coisa que faz parte da minha vida e que é a manifestação do amor de Deus, do seu poder, da sua... Isso está nas Escrituras assim constantemente. Nosso Senhor que suscitou. Qual é o livro das Escrituras que gostas mais? O livro das Escrituras. Olha, gosto do profeta Oséias, muito, porque eu gosto muito de ouvir de literatura, e eu acho que aquilo é muito bonito. Não é só pelo que conta, pelo que diz, não é? Mas é pela forma como diz. Gosto muito de Isaías, muito mesmo de Isaías, o profeta Isaías. Gosto dos Atos dos Apóstolos, muito. Gosto do Apocalipse, não percebo nada. Nadinha. Das trombetas, das 7 igrejas, mas aquilo quando se ouve realmente. E pronto. E agora vou-te fazer umas perguntas. Uma coisa que tu dás uma resposta com outra palavra. Isto é isto. Foi ver? Sim, já. Certo? Não sei. Acho que sim. Jesus Cristo. É Deus. Maria. É a Igreja. Papa Francisco. É Providência. Os batizados. São filhos. O pecado. É uma culpa feliz. Por ser um Salvador tão grande. Tu. Sou filha de Deus. Obrigado, Tita. Foi um gosto imenso estar nesta conversa. Obrigado e espero que os que estejam lá a ver isto também gostem tanto como eu gostei. Que eu acho que é muito interessante e ajuda imenso a conhecer quem está do lado de cá a fazer missão.
Obrigado e fiquem com Deus. Obrigada.